Olá, meu amigo, minha amiga, lutando contra o pecado. Olha, meu amigo, minha amiga, este é um assunto que traz muita confusão na mente de muitas pessoas. Porque os antigos, eles lutavam contra o pecado se autoflagelando. Os monges augustinianos, eles por não suportar conviver com o pecado e querer se ver livre do pecado, eles se autoflagelavam, né? Eles chicoteavam a si mesmos e derramavam sangue com o interesse de se ver livres do pecado. Ficavam presos, né, nos mosteiros para ver se conseguia, né, viver uma vida de santidade. Mas nada disso resolvia, porque todos nós sabemos que a história mostra que os escândalos dentro da igreja com o pecado era grandioso, porque o homem, por não conseguir se conter, querendo lutar contra o pecado, acabava se envolvendo mais ainda. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito sério sobre essa questão do pecado. Ele diz o seguinte, ele falou, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este está perto de mim. Então ele fecha essa confusão, né, que há dentro do homem por causa do pecado. Ele fecha esse assunto dizendo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Paulo chegou à conclusão que ele não tinha condições de vencer o pecado. Ele não tinha condições de deter o pecado. Então, quando ele diz, miserável homem que sou, no desespero de dizer, poxa, eu quero me ver livre e não consigo, ele encontra, né, uma luz no fim do túnel, onde ele diz o seguinte, mas graças a Deus que me dá a vitória em Cristo Jesus. Ou seja, meu amigo, minha amiga, o problema chamado pecado, ele é resolvido em Jesus. Como é isso? Jesus lá na cruz, ele levou todos os nossos pecados. E levando todos os nossos pecados, hoje nós vivemos pela fé na vitória que Jesus conquistou por nós. A palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que Cristo nos vivificou. Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Cristo nos vivificou. Ou seja, a vida que nós vivemos hoje, vivemos pela fé no Filho de Deus. A santidade que vivemos hoje, vivemos pela fé no Filho de Deus. Ou seja, Jesus, ele venceu todo tipo de pecado lá na cruz para que eu e você pudéssemos ser livres. Então, meu amigo, minha amiga, quando você se ver preso em algum tipo de pecado, que não vale a pena eu estar citando nomes aqui de pecados, porque são vários. Então, quando você se ver preso em algum tipo de pecado, sendo que você crer na pessoa do Senhor Jesus, você deve fazer a seguinte oração. Você deve dizer, Jesus, me ajude a vencer este pecado, porque lá na cruz o Senhor já venceu por mim. Você deve dizer, Jesus, me abre os meus olhos para que eu veja que neste pecado aqui também eu já venci, porque o Senhor venceu por mim. E mediante esta oração incessante, uma oração com fé, uma oração verdadeira diante de Deus, o Espírito Santo, ele vai abrir os teus olhos, vai te fazer ver que também neste pecado que você está preso, Jesus já venceu por você. E na medida que o Espírito Santo abrir os seus olhos, você não vai mais sofrer com esse tipo de pecado. Poxa, pastor, é tão simples assim? Meu amigo, minha amiga,
É como um aparelho de celular, né? Um aparelho de celular, os aparelhos de telefone de hoje, eles têm vários recursos, não é isso? E muitas vezes nós não conhecemos todos os recursos que ele nos oferece. Usamos sempre o básico, porque não conhecemos tudo. Mas o aparelho já nos traz tudo que a gente precisa. Então, meu amigo, minha amiga, na medida que você vai mexendo no aparelho e vai conhecendo o aparelho através do manual, você vai percebendo que você tinha muitos outros recursos no aparelho e você não sabia. Assim é o relacionamento com Deus no que diz respeito ao pecado. Na medida que você vai caminhando com o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai mostrando para você que você ganhou muitas outras coisas que você ainda não sabia, inclusive a vitória sobre todo tipo de pecado. Então, toda vez que você se vê preso em algo, em algum tipo de pecado, quando você pede ajuda ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda em todas as coisas, Ele vai mostrar para você, não, filho, olha, nisso aqui também Jesus já te deu a vitória. Então, meu amigo, quando nós ficamos sabendo dessa verdade, aí então nós não ficamos mais presos, né? Nem no pecado, não ficamos presos nas mãos do diabo que gosta de nos oprimir quando pecamos, e não ficamos presos também nas mãos dos homens, né? Porque tem homens fraudulentos, homens perversos, que gostam de dizer, não, para você vencer o pecado, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer uma campanha disso, vai ter que fazer uma oração daquilo, vai ter que pagar uma promessa, vai ter que fazer uma série de bobagens, e você sabe que isso não resolve. Não adianta você querer fazer uma série de coisas, né, para querer vencer o pecado. Para vencer o pecado, você só precisa de uma única coisa: crer no Filho de Deus e caminhar com o Espírito Santo. Jesus venceu todo o pecado lá na cruz. Amém? Então, ele deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora é ele que te ajuda, né, a você caminhar com Deus, ficando completamente livre do pecado. Ele vai abrindo os teus olhos. O papel do Espírito Santo é abrir os teus olhos, te revelar mais a pessoa do Senhor Jesus e mostrar para você como você pode viver uma vida de santidade na presença de Deus. Quem sabe você tem vivido uma vida de muito pecado. Quem sabe você vive crises dentro de você terríveis. Quem sabe você fala, eu não sei mais o que fazer para me ver livre desse tipo de pecado. Eu já lutei, eu já orei, já jejuei, eu já fiz uma série de coisas, eu já fiz campanha, e eu não consigo parar de fazer isso. Eu quero dizer para você, meu amigo, seja qual for o tipo de pecado, Jesus já venceu lá na cruz. Agarre-se ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, quem crê nele está salvo. Então agarre-se na pessoa do Senhor Jesus. Clame ao Espírito Santo, que é o seu melhor amigo. O seu melhor amigo é o Espírito Santo. E ele vai te ajudar para que você fique sabendo que também sobre este pecado que te persegue, Jesus já venceu lá na cruz. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima.